que prevenir as infecções? Qual a importância da prevenção e controle das infecções? Será que realmente tem como prevenirmos e evitarmos pegar uma infecção? A responsabilidade da prevenção de infecção é nossa ou é dos órgãos de saúde? E por que esse assunto nos diz respeito? Essas e outras perguntas vão ser respondidas hoje, nesse vídeo. Por isso, amadas, fiquem até o final. Neste vídeo, eu vou abordar as principais formas de prevenção de infecção, com 8 dicas simples de seguir e também trago toda uma explicação do porquê prevenir as infecções. Também trago um estudo de 2014 explicando sobre micro-organismos na pele da carne do frango. Sou a Vivian Bueno, terapeuta holística e nutricionista. Inscreva-se neste canal, porque aqui você vai aprender que os seus pensamentos, as suas emoções e o que você come pode ser a sua cura natural. Sejam bem-vindos ao canal Saúde Natural. E esse é o quinto vídeo da série Infecção. Nesse vídeo nós vamos abordar cuidados e a prevenção. Amados, como indivíduos, nós vivemos em sociedade. Nós precisamos ter cuidado e ter o controle da prevenção para evitar uma contaminação nas pessoas à nossa volta. E nesse vídeo eu vou abordar as principais formas de prevenção de infecção com 8 dicas simples e também trago toda uma explicação do porquê que nós devemos prevenir a infecção. Então, conforme eu falei para vocês, né, esse é o quinto vídeo da série Infecção. O primeiro vídeo foi sobre plantas antibacterianas, onde eu trouxe para vocês 12 plantas medicinais contra vírus e bactérias. No segundo vídeo foi sobre remédios caseiros com as plantas antibacterianas. Nesse segundo vídeo eu trouxe como você deve fazer os remédios caseiros com aquelas 12 plantas que eu expliquei lá no vídeo 1. O vídeo 3 é 4 sucos contra infecções. Eu trouxe um pouquinho aí da nutrição para vocês, né? Trazendo frutas, legumes e verduras que podem te ajudar aí nas infecções. E o quarto vídeo é sobre infecções na visão espiritual. É uma visão realmente mais holística sobre a infecção. E nesse vídeo tá bem bacana que eu trouxe 5 vertentes para vocês, explicando aí a infecção no mundo espiritual, no mundo holístico. Então vamos para a nossa primeira pergunta. A responsabilidade da prevenção da infecção é nossa ou é dos órgãos de saúde? E aí, o que você acha? A prevenção de infecção não é responsabilidade somente dos órgãos de saúde, da Anvisa, dos hospitais, dos profissionais de saúde, do Ministério da Saúde, dos agentes de saúde, que é o postinho, né? E por aí vai. Então, assim, amados, a responsabilidade não é somente dos órgãos de saúde, tá ok? A responsabilidade também é nossa. Nós também temos nossa cota de responsabilidade. E é sobre isso que eu venho dizendo nessa série sobre infecção. Tá? Tanto que eu vou deixar o link de cada vídeo aqui na descrição. E eu também tenho uma playlist, né, da infecção, então dá uma olhadinha lá. A segunda pergunta é: por que esse assunto nos diz respeito? Então, assim, como indivíduos, nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter cuidado e ter o controle da prevenção para evitar uma contaminação nas pessoas à nossa volta. E eu não estou falando só de patologias contagiosas, tá bom? Estou falando de, por exemplo, uma intoxicação alimentar por salmonela, que é uma bactéria onde a prevenção e o cuidado está no preparo da alimentação. A salmonela, em casos raros, tá? Em casos bem raros, em pessoas com imunidade baixa, por exemplo, ou outra comorbidade, né? Pode provocar graves infecções e até mesmo a morte. Então, por isso que ela é tão importante, tá, amados? Vou abrir um adendo aqui. Eu já peguei salmonela esse ano, agora não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. A gente sempre comprava no restaurante, a gente sempre compra no restaurante específico, e é bem gostosa a comida de lá e tal. E a maionese deles é maionese caseira, é bem gostosa e tal. Acontece que a gente já faz anos que a gente compra lá, nunca tinha acontecido nada de mal, e aconteceu que a gente comprou no final de semana lá a marmita e a maionese veio com salmonela. Então eu tive salmonelose, tanto eu e o meu marido, né? Só que olha a diferença. Ele ficou um dia ruim e já melhorou. Eu passei 3 dias maus. Então, assim, eu passei bem ruim mesmo. Só fiquei de cama com bastante líquido. E o que acontece? Então, assim, isso prova que a imunidade do meu marido naquela época estava melhor do que a minha, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente aí na hora dos lugares onde você vai comprar alimentação, tá? Porque essa manipulação dos alimentos é muito importante. Por isso que tem toda uma segurança alimentar, por isso que esses restaurantes têm que ter uma nutricionista para cuidar dessa segurança alimentar.
No caso, tá, a salmonelose que eu peguei, que eu descobri que estava na maionese, foi por causa como é maionese caseira, né, feita com ovo e tal, então acredito que estava ali a salmonela no ovo. Foi a única coisa de diferente que a gente comeu. E vamos para a nossa terceira pergunta. Qual a importância da prevenção e controle das infecções? Reduzir a incidência dessas infecções é crucial para combater a resistência microbiana, além de promover a segurança das pessoas à sua volta. E caso você for profissional aí da área alimentícia, da área de transporte ou da área da saúde, com essas atitudes você vai melhorar a qualidade dos serviços prestados. Então vamos abrir aqui um outro adendo para vocês, tá bom? Não é só quem realmente é responsável da área de saúde que tem que ter esses cuidados. Por exemplo, quem é da área alimentícia, como eu comentei com vocês no caso da salmonela, né? Na hora de você preparar o alimento, tem que ter todo um cuidado, tá? Principalmente se você trabalha aí em restaurantes ou em hospitais, né? Na cozinha ali dos hospitais. Então, sempre que você vai fazer o preparo de alimento para alguém, né? Até para você também ter esse cuidado, precisa ter esse cuidado para evitar aí as infecções, tá bom? E também a galera da área de transporte, porque vocês já viram que tem aqueles caminhões frigoríferos? Tem aqueles caminhões frigoríficos que transportam carnes, né? Então, esse caminhão tem que ter todo um cuidado, tem que ter toda uma segurança alimentar para que a carne ali dentro não estrague e não chegue até o local, né? Às vezes está quente, mas esse calor que ultimamente está aqui no Brasil. E eu moro no sul, hein? Aqui está bastante calor. Imagino quem está aí para o norte. Então, esses caminhões têm que ter uma segurança maior para que o produto, aquela carne, não chega quente, às vezes até contaminada no local aí que vai ser feita a distribuição. Então, é muito importante, tá, cuidar de todo o processo durante, que a gente fala, né, desde a plantação do alimento até a hora que ele chega na sua mesa. Amados, não sei se vocês viram no vídeo 2 e no vídeo 1, eu falei bastante sobre o óleo essencial, né? E como que ele pode te ajudar aí nas infecções, tá? Então, esses óleos essenciais são da Herbia, eles são destilados por arraste a vapor. A forma mais natural e tradicional aí de destilação, sem o uso de aditivos ou solventes no processo de cultivo e extração. Ou seja, são realmente óleos essenciais puros. Eles não são diluídos e também não são sintéticos. E para a área da infecção, quais os óleos essenciais que eu indico? O de orégano, o de eucalipto, de canelo, de alecrim, cravo, noz moscada, pimenta da Jamaica, sálvia, alecrim-pimenta, né? E o pinho siberiano. Eu vou deixar para vocês o link aqui da Herbia, tá? Para vocês darem uma olhadinha lá, se vocês tiverem interesse em comprar óleos essenciais. As bactérias, elas são pequenos micro-organismos que estão naturalmente presentes no organismo e no ambiente. Nem todas as bactérias são más, tem algumas que são vitais para a nossa saúde. Por exemplo, os probióticos que mantêm a nossa flora intestinal funcionando adequadamente. Então, assim, amados, já falei em outros vídeos para vocês, né, que nem todas as bactérias são más, nós precisamos das bactérias para viver, né, então nós temos bactérias aí, nós temos a maior parte no intestino, mas nós temos no corpo inteiro, tá bom? Então elas não são do mal. Eu explico bastante isso também no vídeo lá sobre infecção na visão espiritual. Elas têm a sua função dentro de nós. O que nós não podemos é deixar que cresça as bactérias nocivas, né? Isso que é importante evitar. As bactérias que causam as doenças, elas são conhecidas como bactérias patogênicas e elas são tratadas principalmente com o uso de antibióticos e, embora novos antibióticos tenham sido desenvolvidos para o controle de micro-organismos infecciosos, às vezes elas são ineficazes. Por quê, né, amada? Por que será que essas bactérias, às vezes, mesmo com essa tecnologia dos medicamentos hoje em dia, elas às vezes ainda são ineficazes? Por causa do uso indiscriminado de antibióticos por conta própria, tá? Então, tive infecção de garganta, vou ali no hospital, ou vou ali no hospital seria ótimo, né? Vou ali na farmácia, que eu tenho um amigo farmacêutico e ele vende para mim antibiótico sem receita, né? O jeitinho brasileiro.
Então, esse uso indiscriminado de medicamentos que nós tomamos sem a orientação médica, isso pode acabar fazendo que o nosso organismo ele se torne resistente a essas bactérias patogênicas. E daí precisa de um novo remédio mais forte para combater aquela bactéria que antes era combatida com um remédio mais fraco. Entendeu? E é um ciclo. Diversos extratos de plantas medicinais têm efeitos antimicrobianos, conforme eu falei para vocês, né? Que tem lá no vídeo 2 e no vídeo 1. Principalmente quando associados a antibióticos de uso clínico. Isso é legal. Então, dá para você usar tanto um antibiótico, né, receitado pelo médico, mas um remédio de uso caseiro, tá? Então, você vai estar complementando o seu tratamento, representando um complemento terapêutico, né, para as doenças infecciosas. Olha que legal. Amados, deixa eu perguntar para vocês. E aí, já deixou o seu like? Bora ajudar no crescimento do canal e prestigiar aí esse conteúdo. Então, quais são os cuidados e a prevenção aí para evitar as bactérias? As bactérias, geralmente, elas podem entrar no nosso organismo por meio da ingestão de alimentos ou de água contaminadas. Também por contato sexual desprotegido ou pelas vias aéreas aí, por exemplo. Então, assim, tem várias formas, né, das bactérias chegarem no nosso organismo e de terem essa proliferação. Logo, para evitá-las, é melhor prevenir. Ou seja, a prevenção sempre é o melhor remédio, né? A primeira dica é higiene sempre. Higiene das mãos com água e sabão, higiene das mãos com álcool em gel também, higiene aí adequada do corpo e cuidar da saúde bucal. Isso é bem interessante, tá, amadas? Esse cuidar da saúde bucal. Por que nós sempre falamos que nós temos que, por exemplo, vamos tomar um suco de caixinha, ou um refrigerante, eita, que eu não indico, um suco natural mesmo, um suco natural. Então, quando você toma esses sucos, eles têm açúcar, frutose ali na sua composição. Então, o que é o ideal? A gente, depois de tomar um suco, escovar o dente, né? Porque tem ali o açúcar. Então, chupou uma bala, qualquer coisa, gente, que vocês comerem, vai lá e escove o dente, para evitar essa proliferação de bactérias. Tá? E não sei se vocês viram no vídeo 2 e no vídeo 1, eu falo sobre quais as ervas que vocês podem fazer bochecho para minimizar esse problema, ou ajudar, pelo menos, né? Dica 2, proteja-se durante o ato sexual, ou seja, camisinha sempre, né, amados? Não é só o anticoncepcional por causa da gravidez. A gente está falando aí realmente para ter cuidados e prevenção aí contra as bactérias e doenças, né, sexualmente transmissíveis. A dica 3 é usar máscaras em lugares cheios, como o ônibus, por exemplo, e próximo de pessoas que apresentam algum contágio de doença. Aqui é bem legal também, amados, você ter empatia e quando você está com bastante tosse, quando você estiver com uma gripe, por exemplo, você usar a máscara. Né? Então, às vezes, né, a gente já vê aí nos locais, às vezes, abafados, ou nos ônibus, aquela pessoa espirrando, se matando de tossir. Poxa, seria legal, né? Você tá ali com uma máscara para proteger você e as pessoas também à sua volta, né? Dica 4. Evitar permanecer por muito tempo em locais fechados e com pouca ventilação de ar. Tá? Isso a gente já ouviu bastante, né? Então, sempre que possível, deixar uma frestinha ali de janela aberta. E continuando aqui nas dicas. A dica 5. Atenção no preparo de alimentos. É importante lavar bem as mãos após o contato com animais e antes e após o preparo dos alimentos, principalmente quando estes forem alimentos crus. Então, assim, amados, você pode ter às vezes em casa aí um cachorro, um gato, tem um pet de estimação. E você fala assim, ai, Vivian, mas ele é limpinho, eu dou banho nele toda semana, ele é pet de ficar em casa. Tá tudo bem, amada, né? Mas ele tem ali as suas bactérias, ele tem ali os seus micro-organismos, que é diferente da gente humano. Então, não importa se o teu pet está limpinho ou não. Brincou com ele, fez carinho nele, lava a mão antes de mexer no alimento cru, antes de fazer a sua refeição, antes de pegar num pão, por exemplo, tomar café, né? Antes de pegar uma fruta. Então, sempre lavar as mãos antes de fazer esse preparo dos alimentos, tá bom? Dica 6.
Higienizar as verduras, as hortaliças e as frutas. Como que faz isso? Deixe elas em molho por 20 minutinhos, com 1 colher de água sanitária para 1 litro de água. É importante, tá, amados, nessa água sanitária, você lê o rótulo da água sanitária, porque tem algumas águas sanitárias que não pode, tá? Que não é indicado para lavagem de verduras. Então, olha, no rótulo tá escrito, tá? Que pode ou não pode. Tem gente também que usa hipoclorito, também tá valendo, tá? Ai, Vivian, vinagre, eu posso deixar de olho de vinagre? Não, amada. Vinagre é para temperar a salada. Vinagre não é para higienizar a salada. Percebe que tem uma pequena diferença? E continuando aqui nas dicas. A dica 7 é ter uma tábua de corte separada para hortaliças, frutas e verduras e legumes. E a outra tábua de corte aí para as carnes. Para quê? Para evitar uma contaminação cruzada. Amados, eu estou falando aqui de segurança alimentar, tá? Isso é praticado aí em cozinhas de restaurante, em cozinhas de hospitais, nas UANs, que a gente chama, né? Então, na teoria, sim, deveria ter uma tábua de carne e uma tábua de verduras, tá? E a gente pode trazer essa segurança alimentar para nossa casa também. Por que não? Né? Por que que para nossa casa a gente não pode trazer essa segurança para nossa família, né? Quem tem crianças pequenas ou idosos em casa que tem uma imunidade um pouquinho ali mais baixa. Então, por que para evitar? Porque assim, se você pega uma carne, pode ser uma carne de frango, pode ser uma carne de boi, né? Um peixe. Se você pegar essas carnes e fazer ali na tábua de carne o preparo dela, vai ter uma carne cru, certo? Depois que você vai cozinhar na panela. Ou vai assar ali na air fry, ou vai fazer um churrasco, sei lá. Então você faz o preparo dessa carne na tábua de carne e ela está cru. Pode ter um contaminante ou não, tá bom? E tá tudo bem que a gente vai tirar isso quando a gente faz o preparo dela. Mas ao momento que você pega essa tábua de carne, mesmo você lavando com detergente, pode não sair aqueles contaminantes que estão ali naquela tábua. E você vai cortar uma alface ali, entendeu? Então, às vezes, porventura, se tiver um contaminante naquela tábua de carne, vai passar para quem? Para salada de alface. Então, né, ou um tomate que você corta ali, ou uma cebola. Então, para evitar essa contaminação cruzada, o ideal seria você ter uma tábua de cada um. E não é caro, né, amadas? Vai nessas lojas aí que vende. Antes a gente chamava de 199 essas lojas, né? Essas lojas que vendem utensílios domésticos, e você encontra tábua de carne bem baratinha aí, tá bom? Dica 8. Também é interessante remover a pele da carne do frango, por 2 fatores, tá ok? Pelas gorduras desnecessárias, né? A gente não precisa disso. E sobre aí os micro-organismos que estão na pele. E sobre isso eu trouxe um estudo para vocês, tá? É um estudo de 2014 que ele constatou a presença de vários micro-organismos, entre elas quem? A salmonela. E também um patógeno que pode ser transferido para quem manipula carne de frango. Lógico que as indústrias elas têm todo um protocolo de segurança alimentar, mas ainda há muito a ser resolvido. E o estudo é esse, tá? Características microbiológicas da carne de frango. Vou deixar a fonte aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhadinha, se vocês quiserem ver esse estudo na íntegra, tá bom? E é bem legal que não é só a salmonela que tem, tá? Tem aqui, ó, aqui tem vários micro-organismos, várias bactérias que eles encontraram na carne de frango, tá? E, gente, tá escrito bem ali, ó, não sendo facilmente removido pela lavagem. Então, às vezes, só lavar, porque a indústria lava, né, antes de empacotar o frango e tal. Mas, às vezes, só na lavagem não estava sendo removido, tá? Então, a gente leva esse alimento para casa e, às vezes, a gente faz aquela contaminação cruzada, conforme eu expliquei agora há pouco, né? E depois você vai cozinhar, vai assar esse alimento e daí sim pode mutar aquele patógeno, ou às vezes não. Então, o ideal é tirar a pele e sempre lavar as mãos, que é a dica 1 que eu dei lá para vocês. E aí, estão gostando da série Infecção? Amados e amadas, a verdadeira cura está na mudança dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, na empatia com o próximo, obtidos aí pelo interesse da educação da alma, de saber mais e assim ter aquela expansão de consciência.
E aí, eu te ajudei de alguma forma com este conteúdo? Deixa eu saber aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Não esqueça de compartilhar e também deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o nosso canal. As suas ações de hoje determinam o seu amanhã. E aí, o que é que você vai fazer hoje? E aqui na tela estão aparecendo 2 vídeos, tá? Para você continuar aprendendo o que é cura complementar para suas dores e doenças. Pode ser sim natural. Até o nosso próximo vídeo.